Paz do Senhor, meu querido. Pastor Eusébio Galdino, programa Palavra Amiga. Uma palavra para abençoar o coração. Seja bem-vindo à nossa aula, a 24ª aula. E olha que importante, que aula maravilhosa que Deus preparou para nossas vidas. Falar sobre o período interbíblico. É um período aí de silêncio profético de Deus. E vamos aprender que Deus nos ensina até no seu silêncio, através do seu silêncio. Que bênção do Senhor, não é mesmo? Vamos orar ao Senhor, meu querido, minha querida. Senhor Deus, neste momento, Senhor, eu apresento a vida do pastor Eusébio, que vai ser instrumento nas tuas mãos para nos instruir sobre a tua palavra. Não sobre o saber dele, mas através dele, Senhor, com o vosso Espírito Santo, usando com poder e graça. Na autoridade que Cristo nos entregou, nós repreendemos todo o comichão de ouvido, tudo aquilo que atrapalha os seus filhos de entender da tua palavra. Que possamos crescer, Senhor, em conhecimento e sabedoria, para que possamos praticar a tua palavra como ela deve ser praticada. Assim, oro, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meu querido. Que tema, né? Período interbíblico. Bênção do Senhor. Então, o período entre o Velho Testamento, Antigo Testamento e o Novo Testamento é conhecido como período interbíblico ou intertestamentário. Também tem alguns que chamam assim. Isto é, entre os testamentos. Então, intertestamentário. Esse período ficou conhecido como interbíblico porque foi um tempo em que não houve palavras proféticas vindo da parte de Deus. Alguns chamam de 400 anos de silêncio. E um detalhe, no meio da nossa Bíblia, entre o livro de Malaquias e Mateus, tem uma página em branco, não é verdade? Você sabe por quê? Ela representa esse período de silêncio profético de Deus. Agora você sabe, se alguém perguntar, você sabe aí falar, amém? O cenário político, social, cultural, religioso da Palestina mudou drasticamente nesse período. Muitas coisas que aconteceram e foram preditas pelo profeta Daniel em seus capítulos 2, 7, 8 e 11 aconteceram, foram aí concretizadas. Para entendermos com clareza a nova aliança ou o Novo Testamento, é necessário conhecer o que aconteceu nesses 400 anos de silêncio, que separou a antiga aliança para a nova. Nesse pequeno estudo, vamos analisar alguns pontos que aconteceu nesse período, lembrando que não iremos aprofundar em tudo, mas conheceremos de uma forma geral, uma visão geral dos acontecimentos. Amém? Bênção do Senhor, você me acompanha nessa jornada de aprendizado? Então vamos lá, meu querido. Como foi o período interbíblico? Em 532 a 332 a.C. aproximadamente, o Império Persa estava controlando Israel. Os persas permitiram que os judeus voltassem a praticar seus costumes religiosos com pouca interferência. Até mesmo permitiu que eles pudessem reconstruir o seu templo e adorar lá. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 22 a 23, e Esdras, capítulo 1, do 1 ao 4. Amém? Esse período inclui os últimos 100 anos da Antiga Aliança, ou Antigo Testamento, e mais ou menos os 100 primeiros anos do período interbíblico. O que aconteceu no período interbíblico é a pergunta mais feita. Muitas coisas aconteceram nesse período interbíblico. Esse período, devido ao grande silêncio, foi apelidado por o período negro. Foi no decorrer do período intertestamentário que a literatura apócrifa surgiu. Lembra dos livros apócrifos? Nós também no início dos nossos estudos, nós estudamos um pouco sobre isso. Esses livros foram incluídos no cânon da Septuaginta e Vulgata Católica Romana e constitui o que hoje chamamos de livros apócrifos. Nos livros do protestante não tem esses livros, que significa livros ocultos, escondidos, não reconhecidos pelos cristãos como sendo inspirados ou legítimos por Deus. Não acreditamos que foi inspirado por Deus, então por isso não foi adicionado à Bíblia.
No início dos nossos estudos, abordamos um pouco sobre esse assunto, lembra-se? Senão você volta lá no início, nas primeiras aulas, e você vai ter um melhor entendimento dessa parte. Temos ainda, em adição aos apócrifos, os escritos judaicos extras bíblicos, escritos sobre um suposto nome e conhecidos como pseudo-epígrafos. Eram obras escritas com os nomes de líderes do passado, por exemplo, Enoque, Baruque, Esdra e etc. O idioma falado na época de Jesus foi o grego, hebraico e aramaico. Os motivos veremos nos próximos tópicos. Houve um período que a cultura grega queria tomar conta da cultura judaica. E nesse período, muitas guerras aconteceram. Os sacerdotes foram assassinados pelo exército grego. Um dos motivos que Paulo era zeloso pela palavra de Deus era exatamente isso. Não queria que os gregos, romanos, entre outros, levassem outra palavra que não fosse a de Deus. Quando ele ouviu que tinha cristãos chamando Jesus de Adonai, ele ficou rebelde e foi atrás deles. Lembra? O próprio Paulo falou, eu sou zeloso, mais zeloso da palavra. Mas depois, quando ele teve um encontro com Cristo, ele conheceu o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu querido? Agora a gente vai aprender um pouquinho sobre Alexandre o Grande. E é importante a gente saber um pouquinho. Alexandre o Grande acabou derrotando Dário da Pérsia. Assim ele introduziu o reino grego ao mundo. Alexandre era aluno de Aristóteles e era bem estudado na política grega filosófica. Devido à vitória dele sobre Pérsia, ele começou a promover toda a cultura grega sobre o território conquistado. Como resultado disso, o Antigo Testamento hebraico foi traduzido ao grego. E essa tradução passou a ser conhecida como Septuaginta. Alexandre permitiu que os judeus voltassem a cultuar da maneira deles. Isso foi ótimo, pois a cultura grega era uma ameaça para Israel, pois eles são bem humanísticos, mundanos em sua cultura, os gregos, né? Depois da morte de Alexandre, a Judéia foi reinada por diversos reis, até chegar Antíoco Epifânio. Epifânio fez algumas coisas como, olha o que ele fez, meu querido, como é importante a gente estudar um pouco de história. Recusar a liberdade religiosa dos judeus, então ele recusou aquela liberdade, não deixou mais os judeus com liberdade para cultuar. Em meados de 167 a.C., ele aboliu a linha sacerdotal, profanou o templo com animais impuros e fez um altar pagão, Marcos capítulo 13, versículo 14. Isso foi uma espécie de crime religioso. Chegou um tempo que os judeus se manifestaram contra Antíoco e conseguiram restaurar os sacerdotes e o templo. O período seguinte, infelizmente, foi de guerra e violência. Amém? Aí um pouco de história para a gente entender um pouco mais aí, para a gente poder depois adentrar no Novo Testamento. É importante a gente entender essas coisas, amém? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a Roma. Roma passa a controlar a Palestina. E quando ela passa a controlar, governar, as coisas mudam também. Então, em meados de 63 a.C., Pompeu de Roma conquistou a Palestina e colocou toda a Judéia sob controle de César. Devido a esse acontecimento, o imperador romano e do Senado, chamado Herodes, passou a ser rei sobre a Judéia. Essa nação foi a que mais exigiu dos judeus, controlando-os, cobrando maiores impostos e futuramente colocando o Messias na cruz. O povo estava literalmente sob o jugo de Roma. E vou falar uma coisa aqui, não se escandalize. Muitos ainda continuam sob o jugo de Roma. O povo aguardava um libertador, Messias. Agora as três culturas estão em Israel, romana, grega e hebraica. Tudo misturado e, logicamente, três idiomas falados na época de Jesus. Então, esses são os três idiomas que se falavam na época de Jesus. Durante o período que os romanos e os gregos ocuparam Israel, surgiu dois grandes grupos religiosos e políticos muito importantes. São eles, fariseus e saduceus. Durante o período interbíblico, surgiu vários grupos religiosos e políticos, que a gente vai ver a partir de agora com mais calma. Agora, meus irmãos, vamos aí então nos aprofundar um pouco mais nessa questão dos
grupos religiosos e políticos judaicos, né? Vou citar alguns aqui e veremos a concordância e a discordância deles com ensinos de Jesus. Amém? Vou falando um por cada vez para a gente ir sem correria, com calma. Fariseus. Referências bíblicas, depois você pode estar lendo com calma, não vou estar lendo, só vou passar para os amados. Mateus capítulo 5, versículo 20. Mateus capítulo 23, de 1 a 36. Lucas capítulo 6, versículo 2. E Lucas capítulo 7, versículo 36 a 47. Essas são as referências bíblicas. A descrição desse grupo religioso judaico que defendia a obediência aos mínimos detalhes da lei e da tradição judaica. Os fariseus eram muito influentes nas sinagogas, certo? Concordância, que eles concordavam com Jesus. Respeito pela lei, crença na ressurreição dos mortos, eles criam nisso. Compromisso de obedecer à vontade de Deus, ok? Até aí, ok. Agora, o que eles discordavam de Jesus? Rejeitaram as evidências de Jesus ser o Messias. Eles não aceitavam Jesus como Messias. Achavam que era apenas mais um profeta, um revolucionário e etc. Porque ele não obedeceu todas as tradições judaicas e se associava com pessoas ímpias. Saduceus. Referências bíblicas. Mateus capítulo 3, versículo 7. Mateus 16, versículo 11 e 12, e Marcos, capítulo 12, versículo 18. Descrição desse grupo religioso judaico formado por sacerdotes provenientes das classes mais ricas, rejeitavam a autoridade das escrituras, com exceção do Pentateuco, e tiravam proveito dos negócios realizados no templo. Ao lado dos fariseus, formavam um dos dois principais partidos do mais alto conselho judaico. Certo? Essa é a descrição dos saduceus. O que eles concordavam com Jesus? Mostravam um grande respeito pelos 5 livros escritos por Moisés e pelo templo. Então, Pentateuco, os 5 primeiros livros, respeito, reverência. E ao templo também, eles tinham essa reverência. Mas o que eles não concordavam com Jesus? Negavam a ressurreição dos mortos. Eles não criam na ressurreição dos mortos. Consideravam que o templo também podia ser usado como um lugar de transações comerciais. E hoje está cheio de saduceus, né? A igreja aí se tornou, em muitos casos, não vou falar todas, um verdadeiro comércio aí, né? Local de comércio, mercadão. Tanto na questão das pessoas ir lá querer comprar bênção, vai com uma listinha atrás de bens, como de comércio mesmo, de ganhar dinheiro e etc. Mas isso não vem ao caso. Só para lembrar e reforçar os amados que ainda esses grupos ainda existem. Estão no nosso meio. Será que você é um saduceu? Um fariseu? Será que eu sou? Temos que parar e entender isso para ver qual grupo nós pertencemos. Não é mesmo, meu querido? Amém? E o grupo dos escribas? Referências bíblicas, Mateus, capítulo 7, versículo 29. Marcos 2, versículo 6. Marcos, capítulo 2, versículo 16. Descrição desse grupo, intérpretes, doutores e mestres da lei. Então, pessoas cultas, né? Eles enfatizavam especialmente as tradições judaicas. Muitos mestres da lei eram fariseus. O que eles concordavam com Jesus? Respeito pelas leis. Compromisso de obedecer a Deus. Só que eles não sabiam como obedecer. E o que eles discordavam de Jesus? Negar a autoridade de Jesus para interpretar as leis. Rejeitaram-no como Messias, porque ele não obedeceu todas as tradições judaicas. Amém? Outro grupo aqui que a gente também pode fazer uma breve análise, herodianos. Referências bíblicas, Mateus, capítulo 22, versículo 16, Marcos, capítulo 3, versículo 6 e Marcos, capítulo 12, versículo 3. Descrição do grupo. Partido político judaico formado por defensores do rei Herodes. Então é mais um partido político, né? E hoje também está cheio de partido político.
que concordavam com Jesus. Aí é coisa desconhecida. Somos informados nos evangelhos que eles tentaram fazer com que Jesus caísse em contradição por meio de perguntas. Além disso, conspiravam para matar. Discordância com Jesus, receavam que Jesus pudesse provocar uma instabilidade política. Viam nele uma ameaça do futuro político, pois estavam tentando recuperar uma parte do poder político de Roma que haviam perdido. Então é bem questão de politicagem mesmo, de político, correr atrás do seu, né? Esquece o restante. O outro grupo são os zelotes. Referências bíblicas, Lucas, capítulo 6, versículo 15, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Descrição, dedicado e impetuoso grupo de patriotas judeus determinados a dar fim ao domínio romano de Israel. Então, muitas vezes na força. Né? Concordância com Jesus. Preocupavam-se com o futuro de Israel. Acreditavam no Messias, mas não reconheceram Jesus como tal. Ainda estão esperando o Messias até hoje. Discordância com Jesus. Acreditavam que o Messias deveria ser um líder político que libertasse Israel da ocupação romana. E o último grupo que iremos ver aqui são essênios. Referências bíblicas, não há. Descrição do grupo. Grupo monástico judaico que praticava rituais de purificação e santidade pessoal. Que eles concordavam com Jesus, enfatizavam a justiça e o compromisso com a honestidade. Que discordavam de Jesus. Acreditavam que os rituais cerimoniais os tornariam justos. Meu querido aluno, chegamos ao final da nossa aula, né? Do nosso bloco de aula, na verdade. 24 aulas aí falando um pouquinho sobre o Antigo Testamento, da palavra do Senhor, a formação do povo, da nação de Israel, como Deus agiu no meio desse, continua agindo, e também através deles alcançou as nossas vidas. Que maravilha, né? Então quero agradecer você que me acompanhou nessa jornada de aprendizado e creio que o Senhor acrescentou algo importante para nossas vidas. Possamos ter um melhor entendimento de tudo aquilo que o Senhor tem feito e fará. Amém, meu querido? Então quero terminar nosso estudo dizendo que o Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado. Bem como o Antigo Testamento é o Novo Testamento escondido. Dá para entender? É maravilhoso, né? Portanto, conhecer o Antigo Testamento ajuda o aluno da Bíblia a entender muitas alusões e referências feitas no Novo Testamento. Olha um exemplo bacana. Assim como para entender o livro de Apocalipse, o livro da Revelação, é necessário compreender tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Então, quero exortar os amados a continuarem seus estudos. Aqui foi só um breve estudo, uma panorâmica. E Deus possa abençoá-los sempre, que o Espírito Santo de Deus possa revelar, instruí-los em toda a sabedoria e conhecimento de Deus e da sua palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que você abra seu coração e aceite o seu Jesus Cristo como seu único, suficiente e Salvador. Ouça, leia e viva a palavra de Deus. Amém, meu querido aluno, meu querido irmão, meu querido amigo. Um abraço carinhoso desse pastor que ama a tua vida, pastor Eusébio Galdino, e quero deixar aqui um convite para você estar aí acompanhando todos os sábados a partir das 16 horas o programa Palavra Amiga, uma palavra para abençoar o coração. Mas pastor, como que eu faço para sintonizar a rádio, para assistir a programação? Você é morador aqui da cidade de Salto, né? É simples, é só você, se você for ouvir pelo rádio, sintoniza aí 105,9, Rádio Amiga FM. Você de outra localidade, www.amigasp.com.br. Então, pela internet, você tem acesso também aí à programação. E se você preferir assistir ao vivo, com vídeo, som, aí bem bacana, pela live do Facebook, então você entra no perfil, no meu perfil, Eusébio Galdino, adiciona lá, e todos os sábados a gente, conforme a disponibilidade, a gente transmite aí a live. Então, Deus abençoe,
Fica na paz do Senhor. E continue estudando, continue buscando cada vez mais do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Um beijo no coração.